Fala pessoal, estou aqui com o gráfico do Small 11 na tela para a gente falar da nossa operação que a gente tem feito aí no Small 11, né? Que a gente está vendendo aí put e call de acordo momentos, né? No momento que a gente está com dinheiro a gente vende put e quando a gente está com ativo a gente vai vendendo call. E na última semana aí a gente foi exercido na venda de call e a gente conseguiu um prêmio até interessante em uma parte, né? Que a gente tinha lá do ativo em carteira, né? Eu tinha dividido lá em certa forma em dois lotes, e aí a gente vai ver quanto que a gente conseguiu, né, nessa parte que foi exercido, e tem uma operação em aberto, e eu já abri outra aí agora com venda de put de novo, já que eu teve entrada de caixa aí de novo, né. Só lembrando também, para quem não é inscrito no canal, se inscrever, já deixar aquele joinha, dar aquela força, e para quem quiser aí acompanhar, né, desde o início essa estratégia aqui, é só entrar lá pesquisar lá no YouTube, né? Entrar aqui no nosso canal, Foco na Renda, e ir aqui em playlists, tá? E aqui em playlists vai ter a playlist aqui com todas as operações aí que a gente já fez no Small 11, que a gente começou lá no mês de julho, né? A gente tá fazendo operações aí praticamente todas as semanas, né? Acho que teve uma semana ali que eu não fiz operação nenhuma. Tá? Mas a gente sempre está fazendo operações lá no Small 11 e está gravando os vídeos aqui. Então o que acontece, né? Na semana passada, eu tinha feito a venda de call aqui, né? Eu tinha comprado um lote aqui, tinha sido exercido, na verdade, no Small 11, no 104, numa venda de put. Em uma semana que eu tinha vendido um strike ali bem próximo, 105, não foi exercido. Aí na outra semana o ativo subiu um pouco, aí eu consegui vender um strike mais alto, né? Vendi o strike 107, né? Semana eu consegui 84 centavos, na outra eu consegui 74. E nessa aqui eu fui exercido, né? Aí tá até aqui o custo, tá? Da taxa de exercício lá. E com isso, né, nessa operação aqui, quando a gente calcula aqui o preço, né, dessa compra do 104, a saída no 107, mais esse prêmio, aí a gente só nessa operação aqui a gente conseguiu 3,37. Tudo bem que não é 3,37 sobre toda a carteira, né? É só sobre uma parte ali, que são só 10 cotas do Small 11, né? Lembrando que aqui a gente está fazendo operação aí bem pequena, né? A ideia aqui não é mostrar aí como que você vai ficar milionário, né, fazendo essa operação, mas é mais para colocar em prática ali, para a pessoa ver, né, realmente o que acontece aí, os perrengues que a gente passa também. Então foi essa operação que deu muito certo, né? Além disso, a gente já tinha ganhado aqui esses 84 centavos, então foi show de bola aí essa operação. Mas, como eu falei, como nem tudo são flores, a gente tem outra operação que ainda está aberto, né? Porque teve uma put que eu fui exercido, eu comprei o Small 11 lá no 110, né? Foi bem mais lá em cima. E essa aqui eu já tinha feito a venda para 2 semanas, não tinha feito para uma só, então essa aqui já está aberta. E tinha recebido só 47 centavos, né? Então, como eu falei aqui, a ideia é mostrar os perrengues também da estratégia. E aí o que eu fiz, né? Já que eu voltei aqui agora com caixa de novo, né? Esse dinheiro já estava voltando para o caixa dessa venda aqui. Eu recomprei cotas do LFTS 11, né? Que eu estava aí só com 9 cotas do LFTS 11. Eu comprei 8 cotas novamente, tá? E aí no final do mês a gente vai fazer um balanço aqui de tudo, né? O que teve de lucro, o que teve prejuízo. Essa parte aqui, né, onde eu fui exercido nessa venda, nessas 10 vendas aqui, eu coloquei o mesmo valor aqui para dar um valor zero, tá? Porque senão ia duplicar esse lucro, né? Porque aqui já está calculando esse lucro que eu tive no ativo, mais as opções, tá? E aí se eu colocasse lá embaixo de novo, ia duplicar. E aí o que eu fiz, né? Eu vendi put de novo, tá? Eu não estava nem tanto querendo vender a put, né? Porque quando o ativo sobe assim, a gente fica meio desanimado para vender put, tá? A gente gosta mais quando ele cai um pouco ali, que começa a segurar numa região para poder vender a put. Eu tentei vender a put um pouco ali fora do dinheiro, não é tão fora do dinheiro, né? O ativo hoje fechou lá em 108,50, eu vendi uma put ali para o 106, tá? Recebi aí só 25 centavos, né? E a gente já percebeu uma coisa aqui, né? A venda de put, né? Quando você recebe pouco,
E esse caso aqui, né, que é uma operação pequena, né, são só 10 cotas, não é muito interessante ter exercido assim quando recebe pouco prêmio, tá? Por causa da taxa de exercício, apesar de ser um valor fixo ali de R$ 1, né, que eu tenho lá na corretora, valor fixo de R$ 1, tem mais outras taxas ali. Então a última, por exemplo, deu 1,39 de taxa, eu tinha recebido aqui só 3,30, tá? E aí de lucro mesmo nessa venda de put, então sobrou só 1,91. Mas mesmo assim eu quis fazer a operação, porque senão ia sair fora aqui da própria estratégia que a gente se propôs a montar, que é a The Will, né? E a The Will é isso aqui mesmo. Tá? Aí a gente olhando pro gráfico, tá? Não sou nenhum expert em gráfico, mas como eu sempre falo aqui, eu dou meus pitacos. A gente vê aqui, isso aqui tá com uma média de 9 aqui, tá? Eu coloquei, pois hoje eu coloquei uma média de 200 aqui para ver. Tirei algumas aqui só para dar uma limpada, né? Eu costumo ter mais outras médias móveis aqui, mas eu tirei um pouco para o gráfico não ficar muito poluído. Então a gente. Por que eu imaginei em vender a put na região do 106, né? Porque é uma região ali que está próximo dessa média móvel, tá? Não é certeza, mas a gente vê lá atrás, né? Quando o ativo começa uma tendência de alta, ele sobe, volta aqui próximo da região da média móvel de 9. E se ele for continuar essa tendência, né, ele faz esse repique. Então, eu preferi vender aqui no 106, porque tem a chance, se o ativo cair aqui, pode ser, não é certeza, né? Ele segure aqui nessa região de preço, ele suba um pouco, então talvez eu não seja nem exercido na put, tá? Ou talvez eu seja, mas faz igual aqui na outra que eu vendi aqui na região do 104, o ativo caiu, né? Fui exercido, mas depois ele começou a subir aqui até o momento que eu saí aqui no 107. Vou apagar aqui que aí já virou uma bagunça também, né? Então foi esse um dos motivos, né, por eu ter escolhido vender aqui no 106, tá? Eu não me senti muito confortável em vender uma put aqui muito em cima ali, muito próximo do preço. Preferi vender um pouco aqui mais abaixo. O prêmio é menor, mas é melhor fazer assim, estar confortável do que ser exercido numa região de preço que eu não queria, né? Tudo bem que nem é a intenção, né? Como eu já estou com um lote aqui no 110, né? Sei, talvez o ativo continue subindo aí também e dê exercício, né? Nesse outro lote que eu tenho aí. Mas ele pode, nada garante que ele não volte aqui para baixo, né? E aí eu vou ter que ficar lá com um lote no 110 e um lote no 106. E aí esse lote no 106 vai ficar mais longe. Talvez eu não vou conseguir vender call para uma semana, vou ter que vender para 2, 3 semanas na frente, igual eu fiz aqui para o 110, né? Aí lembrando, né? Aqui na próxima semana aí eu devo fazer um vídeo aqui para fazer o balanço do mês de outubro, né? E realmente o que a gente conseguiu ganhar, o que a gente conseguiu, o que a gente está perdendo, né? Por exemplo, esse lote aqui que eu tenho de Small 11 foi a compra lá do dia 3/10, né? Eu comprei a 110 numa put que eu fui exercido. Esse aqui eu ainda estou perdendo dinheiro, né? Nesse momento está perdendo bem menos, né? 13,80, chegou a perder mais, chegou acho que perder quase uns 4 ou 5%, né? Eu estava comprado lá no 110, o ativo chegou a cair lá nos 103, mais ou menos, deixa eu ver. O ativo chegou a cair, o ativo chegou a cair aqui nos 101, 102 reais, né? Então, teve algum momento que essa compra do 110 estava com um prejuízo aí maior, né? Mas era uma parte, né? Eu fracionei aí, desde o início eu falei que eu ia fracionar esse capital em algumas partes, tá? Nesse mês de outubro eu cheguei a fazer um aporte pequeno aí, né? De R$ 300. Talvez no mês de novembro, a gente, dependendo aqui como estiver o ativo, a gente pode fazer um novo aporte, né? Menor, de R$ 300 também, para ir tentando crescer aí essa carteira aqui, né? Lembrando que isso aqui é só um pedacinho ali, né? A maior parte de minha carteira está em outros ativos, né? Em que eu já falei várias vezes aqui que eu prefiro fazer a venda coberta mais OTM em ativos ali que paguem algum dividendo, né? Por exemplo, aqui a gente pode olhar um ativo que eu tenho lá, por exemplo, eu tenho Bradesco, né?
Tenho o Bradesco em carteira, já passei alguns perrengues com ele também, né? Quando a gente põe aqui no gráfico semanal, eu tenho o Bradesco desde lá de trás, eu acho que não sei se foi dessa queda aqui, fevereiro de 24, acho que é. Já tem algum tempo que eu tenho Bradesco em carteira e vou fazendo vendas cobertas, né? É, eu acho que foi essa queda aqui que eu fui exercido numa venda de put. Eu sei que meu preço médio era ali por volta de 14,80, alguma coisa assim. Mas mesmo assim eu vim fazendo venda de calls. E mesmo com essa alta aqui, tá? Eu consegui rolar algumas operações, eu consegui comprar e vender novamente aqui. E mesmo com o Bradesco ter saído aqui dessa região de baixo e vindo aqui para cima, ainda continuo com ativo em carteira. E de novo ele está indo testar aqui uma call que eu estou vendido. O ativo está 18,23 e eu estou com a call, eu acho que aqui na região de 18,40 ou 18,34 para novembro. Então corre o risco de eu ser exercido, mas se for tudo bem, né? Pelo menos eu já ganhei uma parte da alta aqui do ativo também. E aí é o que eu faço em alguns ativos que eu tenho em carteira. Alguns ativos eu não faço, nem faço venda coberta, porque tem alguns ativos que eu tenho em carteira, mas não tem liquidez em opções, tá? Aí muitas vezes eu escolho alguns ativos pensando naqueles que têm ali a alternativa de fazer operações e opções, mas não é eu não deixo de comprar um ativo que eu acho interessante só por isso, né? Eu também compro alguns ativos que não tenha e como eu fazer tantas operações de venda coberta, mas compenso com alguns outros ali, né? Que eu consigo uma taxa interessante. B3 também é um ativo que eu tenho e faço venda coberta. Já consegui baixar bastante o meu preço médio, né, com as operações de venda coberta. Ele já está há algum tempo aqui lateral, né? Então sempre quando ele chega aqui nessa região de cima aí, a gente já sabe que é um lugar interessante, né, para fazer as vendas cobertas. E aqui embaixo tem sido umas regiões interessantes para vender put ou para comprar mais ativo para carteira, né? Tudo bem que a minha tese aqui do ativo não tem se mostrado muito eficiente, né? Eu imaginava que com o passar do tempo mais pessoas, essa aqui já é uma operação já há bastante tempo, eu pensava que mais pessoas iam entrar na bolsa, né? E querendo ou não, a B3 ia ser uma ação, né? Uma empresa que ia ganhar com isso, né? Mais pessoas na bolsa, né? Gerar mais taxa para ela. Mas não é bem o que a gente tem visto, né? Acho que as pessoas estão preferindo outras modalidades de investimentos também, né? Criptos, e talvez ela perdeu um pouco disso. E aí tem os jogos aí, né? Nem vou ficar entrando nessa parte, né? Que as pessoas preferem jogar, né? Do que investir e pensar no futuro. A pessoa fica mais tentada ali a resolver, né? O problema com uma pequena aposta ali que vai fazer toda a diferença, né? Então, às vezes as pessoas não têm essa cultura de investir. E dá pra gente entender também, né? Que a maior parte da nossa população tem uma renda muito baixa também para pensar em investir no futuro. A pessoa está muitas vezes só tentando sobreviver. São muitas coisas, né? Mas talvez em algum momento lá para frente eu faça um vídeo falando, né, da minha carteira de investimentos, né? Algumas ações que eu tenho e me geraram bons prêmios aí ao longo fazendo as operações de venda coberta. Então por hoje era só. Lembrando aí para sempre quem quiser estar acompanhando aí, deixando nos comentários, né, o que está achando da playlist. Essa aqui é uma playlist que eu fiz mais para tentar ajudar o iniciante, né, com essas operações básicas aí de vender call, vender put. Talvez eu esteja devendo algum vídeo para explicar melhor, né, o que é uma call, o que é uma put, apesar que eu já fiz vários vídeos aí para trás. Tem outra playlist aqui, essa aqui, ó, direto ao ponto, onde eu explico algumas coisas, algumas estratégias, né? Então dá para a pessoa aprender também. Tem um aqui para membros, né? Que é um curso básico de opções, também dá para aprender ali quem não sabe nada ainda sobre opções, né? O que são as opções, como que elas se comportam, o que são ali as gregas. Então tem material até interessante aqui nessa playlist.
Espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo.